Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis. Nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. E aí ela continua na lição, dando um conselho para os ricos, para que pudessem dar as sobras das suas mesas para aqueles que não têm que comer. Escrito o Evangelho lá em 1800 e pouco. Até hoje essa lição continua atualíssima quando vem falar para nós que se nós amássemos uns aos outros e fizéssemos para o outro o que a gente gostaria que fosse feito para nós, nós estávamos já vivendo numa terra de regeneração muito feliz. A gente não ia ver pobreza, não ia ver fome, não ia ver dor, não ia ver choro, não ia ver lágrimas. Nós não iríamos ver o cenário que nós enxergamos hoje se nós tivéssemos um engajamento e um comprometimento, cada um consigo mesmo, de fazer esse conselho que Jesus já deixou para nós. Amai uns aos outros e fazei para o outro o que quereria que fosse feito para si. Quem é que gosta de ser passado a perna? Ninguém gosta. Por que a gente insiste em passar a perna no outro? Ninguém gosta de chorar, de ter ali os seus sentimentos lesados, de não ter as suas expectativas cumpridas. Por que então que a gente ainda continua insistindo em lesar o sentimento do outro, em machucar ali as expectativas e a esperança das outras pessoas? Se nós tivéssemos esse cuidado, nós já estaríamos vivendo num mundo coeso, num mundo mais equilibrado, num mundo onde cada um teria ali um cuidado com o outro. E é claro que nós não podemos deixar de mencionar, meus irmãos, o tanto de progresso que a gente já consegue observar nesse quesito aqui dessa caridade material que essa irmã Rosália vem falando para nós. O tanto de movimentos hoje que é feito contra desperdício, o tanto que os comerciantes, principalmente quando tem movimentos engajados em vai sobrar alimento ali que ele não vai conseguir vender, antes de jogar fora, ele encontra a instituição onde ele pode fazer a doação daqueles alimentos. Nós, enquanto pessoas físicas mesmo, né? A gente consegue ali fazer as nossas movimentações para auxiliar um vizinho, um amigo, um parente, um conhecido que está em dificuldade. Quantas campanhas que nós não nos pegamos participando, campanhas para arrecadar isso, para arrecadar aquilo, para ajudar os menos favorecidos. Isso é questão de melhora que nós precisamos sim pontuar. Quantas vaquinhas online hoje que a gente vê por aí para auxiliar pessoas menos favorecidas e que nós às vezes nem que a gente não tem grande quantidade para doar, mas a gente doa ali 10, 15, 20 reais e que de 20 em 20, de 15 em 15 já muda a vida ali daquela pessoa que vai receber aquela doação daquela vaquinha online. Isso é progresso que nós já conseguimos trabalhar, que nós já conseguimos, graças ao nosso esforço, a nossa preocupação em dominar as nossas más inclinações, nós já conseguimos fazer. Hoje nós já não ficamos mais indiferentes, gente, ao sofrimento de alguém. Nós não conseguimos mais. É como se ao colocar a nossa cabeça no travesseiro, sabendo que alguém próximo de nós está passando por necessidade e eu posso ajudar, a gente não consegue deitar tranquila a cabeça no travesseiro sem antes ir lá e fazer o que precisa ser feito para auxiliar, para amenizar a fome, o frio, a sede daquele que está ao nosso entorno. Olha que benéfico que é isso, e é um motivo de orgulho da nossa parte esse movimento de ficar inquieto em relação à dor, ao sofrimento do outro. E aí a irmã Rosália, ela ainda continua falando assim para nós, que ela fala que se a gente pudesse imaginar a alegria que é encontrar lá no mundo espiritual alguém que nós ajudamos aqui na Terra, a gente não consegue nem mensurar a alegria. E ela diz que isso aconteceu com ela.
ela teve a oportunidade de ir lá no mundo espiritual, ela encontrar alguém a quem ela tinha auxiliado aqui no planeta Terra. Imagina o nível de gratidão que as pessoas que nós auxiliamos, elas têm para conosco. É claro que ao fazer o bem, ao fazer a caridade, a gente não espera um retorno como gratidão da pessoa, não. A gente faz mesmo por conta da nossa consciência que pede que nós possamos auxiliar as pessoas. Mas sem contar, sem mesmo a gente saber ali nos bastidores, aquela pessoa a quem nós auxiliamos, ela direciona para nós a gratidão dela. E aquela pessoa que nós auxiliamos, ela tem seres, entes queridos desencarnados que quer o bem dela, e que a partir do momento que a gente ajuda ela, aqueles entes queridos daquele que nós ajudamos, passa a querer o nosso bem também, passa a nos auxiliar. A gente não faz isso se a gente sabe que o nosso filho está passando por uma dificuldade. Alguém vai lá e ajuda o nosso filho. A gente não passa a ser grato por aquele que ajudou o nosso filho também? Boa noite, tudo bem? Com os espíritos que estão do lado de lá também acontece o mesmo. Eles passam a direcionar para nós a gratidão por nós termos auxiliado seus entes queridos. Olha aí um dos benefícios de praticar essa caridade. E aí ela fala aqui que a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras. Deixa eu começar a ler de novo. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando que fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão, não raro, muito abaixo. Olha que interessante o que ela cita como caridade moral. É algo que a gente pode fazer, é saber aconselhar alguém, é ficar surdo quando alguém fala uma palavra de zombaria para nós. É o que o nosso irmão falou no início, é não revidar, né? Nada mais é do que não revidar. A boca coça, a língua arde de vontade de falar, mas segura. Vamos lembrar lá do conselho do Chico, a água da paz. Coloca um golinho, né? Coloca um golinho de água na boca, fica ali com aquele golinho de água na boca até passar a vontade de devolver ali aquela zombaria, aquela ofensa que a gente recebeu. Isso é caridade moral, meus irmãos. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu não consigo praticar a caridade porque eu não tenho R$1, não me sobra R$1 do meu salário. Mas essa caridade material, aqueles mais privilegiados no quesito financeiro, eles fazem por nós, podemos ter certeza. Se a gente não nasceu com poderes aquisitivos maior, é porque cabe a nós a prática da caridade moral. Porque essa não exige de nós saber falar outra língua, não exige de nós uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, não exige nada de nós além da nossa vontade em praticar essa caridade moral. E aí lá no item 10, o item 10 é do Espírito Protetor, da cidade de Laico de Tomezado. Ele fala que a gente pode praticar a caridade por palavra, por pensamento e por ações, que é a prática da caridade moral que a gente pode fazer. Por palavras, quando alguém vier nos pedir um conselho, será que da nossa boca a gente já não consegue sair nada de útil da nossa boca para aconselhar uma pessoa que passou talvez pela perda de um ente querido, que está ali com um problema de doença na família que não sabe lidar, que está com um filho encarcerado e está precisando de um consolo? Será que da nossa boca a gente já não consegue sair nada de útil? Eu duvido que nós aqui presentes não tenhamos nada de bom para falar para alguém que nos procure em aconselhamento. Por pensamento, como que a gente pode praticar a caridade moral, a caridade por pensamento? Nossa, fiquei sabendo que alguém está em dificuldade, mas eu não tenho condição de ir lá fisicamente auxiliar aquela pessoa.
Nós temos uma ferramenta poderosíssima nas nossas mãos que a gente não sabe usar com maestria, que é a oração. Gente, a oração, ela tem um verdadeiro poder. Ele é um médico e um neurocientista, ele se chama Dr. Sérgio de Oliveira. Ele tem uma palestra no YouTube que chama Pai Nosso, a oração que liga a humanidade, se eu não me engano. E lá ele fala assim, que quando Jesus ele proferiu aqui a oração do Pai Nosso, ele deixou aqui na nossa terra imantado uma energia poderosíssima, que quando qualquer pessoa que faz o Pai Nosso com amor, com emoção, é como se a gente pegasse um pouquinho dessa energia que a gente consegue nos alimentar e a gente direciona para aquele a quem nós estamos pedindo. Olha que sério, que importante que é essa colocação que esse Dr. Sérgio Felipe de Oliveira coloca para nós nessa palestra. Ele fala como se fosse o sinal da internet. A internet não está aqui, o Wi-Fi, por exemplo, a pacote de dados não está aqui. O que vai determinar que eu consiga navegar na internet com mais rapidez do que a nossa irmã, por exemplo? O que determina? É o pacote de dados que eu pago, é o pacote de internet que eu pago, não é? É o que vai determinar a rapidez com a qual eu navego ali na internet. É como se fosse a mesma coisa. O que vai determinar que eu consiga pegar mais ou menos dessa energia? A nossa vontade ao proferir a oração do Pai Nosso. Quando eu vi essa palestra, gente, eu achei tão maravilhosa, porque de fato é verdade, Jesus imantou o nosso planeta com essa energia quando ele fez o Pai Nosso. E quem de nós que não sabe fazer o Pai Nosso? A gente não precisa nem proferir as palavras, nem exteriorizar as palavras. Em pensamento a gente consegue fazer uma oração por aquele que está precisando. Vai resolver o problema dele? Provavelmente não, porque ele vai precisar passar por aquela experiência para ele conseguir aprender as lições que ele precisa. Mas vai dar minutos de clareza para que o seu espírito superior, o seu espírito protetor, possa ali aconselhar ele da melhor forma que ele pode lidar com aquele problema. Então, dessa forma, a gente consegue fazer a caridade por pensamento. Quando a gente liga a televisão ou vê na internet notícias de crimes que foram feitos, nós podemos praticar caridade. Ao invés de julgar, nossa, mas no Brasil tinha que ter pena de morte, olha que absurdo que essa pessoa cometeu. Por que não sejamos nós a pessoa que vai fazer uma oração por ele? Nossa, olha, a vítima resgatou um débito, ele contraiu um débito. Quem vocês acham que está em mais desvantagem? O que quitou o débito ou o que está contraindo o débito? O que está contraindo o débito. Logo, a nossa oração para ele vai ser utilizada por aquele espírito protetor daquele criminoso. Ou o criminoso não tem espírito protetor? Ou o criminoso não tem uma mãezinha querida desencarnada lá no mundo espiritual olhando por ele? Tem. Todos nós temos. O espírito superior tem, o espírito inferior tem também. Todos nós temos um espírito protetor. A nossa oração direcionada para eles dá esses milésimos de segundo de clareza para que ele possa arrepender do crime cometido, porque a expiação vem e a reparação vem dolorosa lá na frente. Toda oração que a gente faz serve de energia para a bateria daquele espírito criminoso. E é uma caridade, meus irmãos. A Joana de Anjos, ela tem uma lição lá do livro Libertação pelo Amor. A lição chama Sublime Ação. E lá ela fala que a caridade, ela é a sublime ação. E ela fala que a priori nós temos uma dificuldade grande de praticar a caridade conforme Jesus entendia, que está lá na questão do Livro dos Espíritos. Como que Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem para todo mundo, independente se eu gosto ou não gosto da pessoa, eu pratico o bem. Indulgência para com as faltas alheias, ou seja, eu não julgo a pessoa, ela pode cometer o crime que foi, eu não me sinto no direito de julgar, eu não sou conivente com o crime que ela cometeu, com o equívoco cometido, mas eu não sinto no direito de apontar o dedo, porque eu sei que hoje eu não faço, mas ontem eu cometi a mesma coisa que aquela pessoa cometeu. Isso é a indulgência e o perdão para com as faltas alheias.
Jesus entendia a caridade dessa forma, benevolência, indulgência e perdão. E aí a Joana de Anjos, nessa lição, ela fala que a priori a gente pode sentir dificuldade em já praticar a caridade desse jeito, mas que todos nós temos condição de praticar a caridade, porque essa prática da caridade começa com atos de gentileza que ela coloca. Olha que legal, atos de gentileza. Nós não conseguimos ser gentil com as pessoas, nem que seja no primeiro momento por educação, por medo de ser julgado. Nossa, nesse ambiente aqui todo mundo sorridente, todo mundo alegre, eu vou entrar carrancudo, não cumprimentando as pessoas, não vou. Então, mesmo que seja por medo de um julgamento no primeiro momento ou por educação, a gente consegue ser gentil. E quanto mais a gente é gentil, mesmo que forçado nesse primeiro momento, mais gentil, de livre e espontânea vontade, a gente consegue ser. Quando a gente entra no transporte público, a gente não fala bom dia pro motorista, é um ato de gentileza. Quando a gente vê uma mãe com um carrinho, puxa, uma sacola pendurada, um neném no colo, puxando um carrinho, que é um monte de tralha que a mãe carrega, e a gente abre a porta para ela passar, a gente não está sendo gentil? Lá no hospital, quando eu estou vendo ali, quando eu cedo a minha fila, a minha vez, para alguém que está com mais dor do que eu não estou sendo gentil? E isso é o primeiro passo para a prática da caridade. Essa gentileza nos liga imediatamente com o primeiro ponto que Jesus entendia, que é a benevolência. Quanto mais gentil nós formos, mais facilidade a gente vai ter de ser benevolente para com qualquer pessoa que vier nos procurar. Sem contar que esses atos de generosidade, de gentileza, traz benefício para a nossa saúde. Se eu não me engano, no início do ano, no final do ano passado, o Globo Repórter fez um programa exclusivamente sobre gentileza. E um médico no último, não sei como é que chama, na última parte do programa, ele falou que a gentileza funciona como um cardioprotetor, ou seja, protege o nosso coração, gente. Quem diria que ser gentil, eu estou praticando caridade e ainda estou protegendo o meu coração, estou fortalecendo o meu sistema imunológico a cada vez que eu sou gentil, que eu sou generoso com alguém. E em qualquer lugar que nós nos encontramos, nós temos condição de sermos gentis, de sermos generosos. Não preciso exercer um cargo de poder para eu ser gentil com o outro, não. Não. Alguém que varre a rua consegue ser gentil quando varre com cuidado ali. Vocês já observaram tanto que as pessoas elas têm cuidado ao varrer a rua, ao carregar o nosso lixo? Nós também podemos ser gentis ao oferecer um copo de água para esse trabalhador que está ali debaixo do sol quente, há horas e horas ali fazendo o seu trabalho. Quando eu lido com o público, que eu lido com um sorriso no rosto, eu tenho aí a oportunidade de ser gentil. Independente de qual é o meu papel na sociedade, nós temos sim condição de sermos gentis, e é o primeiro passo que a Joana de Anjos fala para praticar a caridade conforme Jesus entendia, para depois a gente ir para o próximo passo, que é o humanitarismo. O humanitarismo não é eu largar tudo aquilo da cidade de Uberlândia e me engajar nos Médicos Sem Fronteiras, não. De ir lá ajudar os refugiados da Síria. Isso não é só isso o humanitarismo. Isso mas o humanitarismo, conforme o dicionário fala, é a ação que vai melhorar. Deixa eu ver se eu tenho um conceito aqui para não estar falando bobeira. Não tem um conceito aqui não, mas o humanitarismo, quando a gente pesquisa lá no Wikipédia, aparece para nós que o humanitarismo é a ação que vai trazer um benefício para um pequeno grupo de pessoas. Esse é o conceito de humanitarismo. Dentro da nossa realidade, a gente não consegue ter ações de humanitarismo. Na casa espírita em que nós frequentamos, por exemplo, não tem aí o trabalho de sopa, não vai ter aí o trabalho de macarrão, não vai ter aí o trabalho de confecção de cesta básica para distribuir para as pessoas mais carentes. Isso é ação de humanitarismo, porque eu estou levando um benefício, um bem-estar, mesmo que passageiro, para um pequeno grupo de pessoas que vai receber aquele material ali que com o meu amor, com o meu esforço, com a minha dedicação está sendo confeccionado. Quem está pedindo no sinal ali, vendendo ali as suas balinhas, as suas paçoquinhas, as suas jujubas, ou até mesmo com o cartaz de papelão pedindo ajuda, a gente consegue levar a ação de humanitarismo para aquelas pessoas. Ao invés de a gente ficar julgando, nossa, mas olha aí, nossa, tá tão saudável, tá bem vestido, por que não está procurando emprego, ele está distribuindo currículo? Eu sei o que motivou a pessoa a estar ali, gente.
Eu sei a quantas empresas que talvez ela já distribuiu o currículo dela e ela não foi nem chamada para uma entrevista, mas ela precisa alimentar os meninos dela que estão lá precisando de leite, de pão. Eu sei da história daquela pessoa para julgar? Eu não sei. Se ela está pedindo ajuda e eu tenho condição, por que eu não posso ofertar a ajuda? Ah, Daniela, e se ele for usar para comprar droga? O problema não é nosso. O problema é dele, que pode estar usando talvez da nossa boa fé para utilizar o recurso de forma equivocada. Se nos pediu, eu tenho condição, por que é que eu não vou oferecer, gente? Isso é humanitarismo. Eu estou levando nem que seja momentaneamente um bem-estar ali para aquela pessoa. Não tem R$1 no bolso, não tem problema. Eu sou uma que anda sem nenhum R$1 no bolso. Mas se eu tenho uma garrafinha de água no carro, oferta, não tenho nada, Daniela, como que eu posso ajudar? Abre o vidro, nem que seja um pouquinho, se tiver com medo, olha no olho da pessoa e fala boas vendas para quem está vendendo, para quem está pedindo, eu não tem nada agora, mas vai com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, de coração. São pessoas que estão acostumadas a ser xingadas, gente, a ser julgadas. Quando ela ouve uma palavra diferente, ela fica grata, mesmo que ela não saiba reagir. Mas ela fica agradecida, ela vai embora pensando naquilo. E aquele pensamento positivo que a gente vibrou para aquela pessoa vai ser determinante, ela vai ficar aurindo daquele benefício, daquela boa energia, até o fim do dia, até o fim da semana dela, talvez. Nós não sabemos. São pequenas coisas que a gente já consegue fazer, porque nós já estamos equilibrados o suficiente para isso. Nós já temos informação e conhecimento suficiente para isso, que faz com que nós já sejamos capazes de praticar tanto a caridade material, quanto a caridade moral, que a irmã Rosália fala que no item 9 e que o Espírito Protetor fala no item 10. Está aqui, ó, ao nosso alcance. Se por acaso a gente não estiver praticando ainda, estivermos reticentes em praticar essa caridade em forma de gentileza, em forma de humanitarismo, ninguém vai cobrar de nós, não. Porque a gente tem um juizinho que, mas esse cobra que é uma beleza, que é a nossa consciência. E talvez ela não vai nem cobrar a gente enquanto a gente está vivo aqui ainda não. Talvez ela vai cobrar a gente lá no mundo espiritual, quando a gente tiver clareza de todas as oportunidades que a gente teve de ter sido útil e nós não aproveitamos as oportunidades. Aí vai bater um arrependimento, nós vamos implorar para todos os espíritos superiores que a gente conhece, me dá mais uma chance, eu te prometo que quando eu voltar lá para a Terra, eu vou fazer tudo diferente do que eu fiz, me dá aí uma chance, vai, eu te prometo. Aí a gente promete 1 milhão de coisas, dá 1 milhão de garantias para que a gente possa ter essa nova oportunidade que é a reencarnação, de fazer direito, porque a gente não aproveitou e não fez de forma correta nas reencarnações anteriores. Olha aí, sabendo disso, por que a gente já não pode nos comprometer, cada um consigo mesmo, de começar, se por acaso a gente ainda não começou, essa prática da caridade. E aí a Joana de Ângeles fala que o próximo passo, já estou generoso o suficiente, já estou humanitário o suficiente, o próximo passo é o altruísmo. Altruísmo, meus irmãos, que é um pouco, é largar, deixar um pouco as nossas necessidades, gritar, é acalentar um pouco, acalmar na verdade um pouco as nossas necessidades, para olhar pela necessidade de um irmão menos favorecido. Porque quem é altruísta sabe que enquanto ele está acalmando um pouco as suas necessidades, para dar um foco na necessidade do outro, as suas necessidades estão sendo solucionadas nos bastidores. Vale recordar um fato que o Dr. Bezerra de Menezes narra, de que uma certa feita ele foi solicitado para ir atender uma pessoa que estava doente, se não me engano, acho que era alguém em trabalho de parto, e a atual esposa dele estava com a sua filha ardendo em febre. E ela pediu, não vai, olha aqui, a sua filha está ardendo em febre, você vai atender uma outra pessoa? Eu vou, porque eu sei que quando eu estou atendendo aquela outra pessoa que não tem ninguém para auxiliar, eu sei que ela vai estar sendo atendida. E assim foi. Ele foi atender o doente, o paciente. Quando ele voltou, a filha dele não tinha mais febre.
Porque a espiritualidade superior viu que ele foi auxiliar uma outra pessoa imbuído de boa intenção para fazer a caridade verdadeira. Para que ele ia deixar a filha dele aqui ardendo em febre? Para trazer uma preocupação a mais para ele, enquanto ele poderia estar inteiro lá auxiliando aquela outra pessoa? Percebe? Isso é o altruísmo. E nós já conseguimos praticar altruísmo também, meus irmãos. Mãe e pai praticam altruísmo quase todo dia. Quando o salário ali, quando o orçamento está apertado, mas o menino precisa de um caderno novo na escola, que ela deixa de comprar um sapato que está precisando para ir trabalhar e compra um caderno que o menino está precisando. Isso é altruísmo. A mãe está às vezes tem que trabalhar com a roupa rasgada debaixo do braço aqui, ó, com a gola toda puída, mas o menino precisa de um uniforme novo. Ela vai largar de comprar o uniforme do menino para comprar a roupa nova para ela? O que vocês acham? Não vai. Se ela tiver que escolher, ela vai optar sempre por filho. Isso é altruísmo e nós já conseguimos fazer. Se eu tenho um pote de arroz, 5 quilos de arroz, tenho 2 quilos de arroz, o meu vizinho está pedindo para alimentar ele mais 4 filhos. Ele bate lá na minha porta e pede. E eu vou dar, nem que seja 2 xícaras de arroz para ele complementar a janta dele. É altruísmo. Eu não parei para pensar, nossa, para fazer os cálculos. Ai meu Deus, se eu der 2 xícaras, eu tenho 2 quilos. Se eu der 1 quilo para ele, vai me fazer falta. A gente não faz essa conta. Isso é o altruísmo. E nós já conseguimos praticá-lo. Por isso que quando a gente fala, ao abrir a boca para falar, nossa, eu não sei praticar caridade, a gente fecha a boca, pensa primeiro, olha para ver se a gente realmente não faz tudo isso aqui que a gente falou. Opa, eu faço. Então eu não posso afirmar que eu não faço caridade, nós fazemos a caridade. Cada um dentro da sua respectiva realidade. E eu não preciso ficar preocupado. Nossa, mas será que eu poderia estar fazendo mais, hein? Não precisamos ter esse tipo de preocupação, sabe por quê? A Joana de Anjos tem um outro livro, que eu não me recordo agora qual que é o nome, mas a lição chama Caminhos. Ela fala assim que Jesus, ele nunca vai nos censurar e nunca vai pedir nada de nós, além das nossas possibilidades. Olha que legal isso. Então a gente não precisa ficar com essa preocupação, não. Não, eu poderia fazer, eu deveria estar fazendo tanto mais. Não, a gente está fazendo o que nós damos conta de fazer nesse momento. E está tudo certo, e está tudo ok. A partir do momento que eu tiver condição de fazer mais, as demandas vão vir para eu conseguir entregar mais. O serviço, ele é concomitante, equivalente à condição que o trabalhador tem. Do mesmo jeito que Deus não coloca fardo pesado no ombro leve, Ele não vai colocar serviço de forma exagerada que a gente não dá conta de fazer, de entregar ali aquela demanda. Então, quando fala para nós da caridade material, é a gente ter condição de ofertar as coisas, né? Se eu não tenho condição, mas eu sei que está acontecendo alguma campanha, por que não me ingressar naquela campanha? Vamos fazer campanha. Aqui na casa tem campanha do quilo? Aí ó, uma oportunidade para a gente praticar a caridade. E aqui na campanha do quilo é um serviço que a gente pratica as duas caridades, tanto a material quanto a moral. Eu ouso dizer que principalmente a moral, que a gente vai ter que ter uma humildade para bater na porta de alguém para pedir, não para nós, mas para pedir para o outro. Pensa, poderia ser pior, eu poderia estar tendo que ter humildade para pedir para nós. Graças a Deus não é necessário, por que então que eu não posso bater na porta do outro para pedir para um terceiro? Que nós possamos então ingressar na campanha do quilo, no serviço da sopa, de arrumar a casa, de lavar os bancos, de lavar o chão, de servir água fluidificada. Tudo isso são serviços que nós estamos praticando a caridade, porque a gente para de olhar, nem que seja momentaneamente, para as nossas dificuldades e a gente vai focar um pouquinho nas dificuldades do outro. Quando eu fazia faculdade, eu tinha uma colega que ela tinha a minha idade na época. Eu não sei nem fazer as contas, porque tem tanta que fiz faculdade, não lembro nem qual a idade que eu tinha quando eu fiz. Eu lembro que a gente tinha a mesma idade e ela tinha ficado viúva. Era o sonho dela e do marido era ter tido filhos e ele morreu, desencarnou, sem ter conseguido serem pais, os dois, e ela ficou viúva. E aí eu lembro que logo em seguida da perda do marido, ela ingressou naquele, acho que é SOS Alegria aqui em Uberlândia, que eles vestem de palhaço, vai lá no Hospital do Câncer, Grupo da Alegria, se eu não me engano. E ela ingressou. Aí eu lembro que uma vez, uma das últimas aulas, alguém perguntou para ela, nossa, mas
Pra quê? Por que ao invés de você viver o seu luto, você foi pra isso, foi pra essa atividade? Nunca esqueça a resposta dela. Ela falou assim que enquanto ela poderia estar chorando lá na casa dela, ela está levando alegria, porque enquanto ela está lá levando alegria, ela esquece um pouquinho do motivo que ela tem para chorar. Quando ela vê que aqueles que ela está levando um pouquinho de sorriso, tem motivo muito maior para chorar do que ela tem. Olha que resposta equilibrada dessa menina, gente. E assim é, quando a gente está praticando a caridade, nós deixamos de escutar ali o nosso grito de dor momentaneamente e a gente foca em sanar, em acalentar o grito de dor do outro. E aí a gente volta para o nosso grito de dor muito mais forte, com muito mais equilíbrio para saber lidar com as nossas dores. Os benefícios de praticar a caridade, meus irmãos, a caridade material e a caridade moral, que é a caridade material, as pessoas veem que a gente está praticando e às vezes até nos aplaudem, né? Nossa, fulano, você é caridoso demais, olha que legal, e a gente fica meio orgulhoso com aqueles aplausos, né? A caridade moral é aquele tipo de caridade que ninguém sabe que a gente está fazendo. Por isso que na lição fala que ela é muito mais meritória do que a outra, porque é um esforço que a gente não conta com o outro que a gente está fazendo. Porque quando a gente pratica caridade, que a gente tem os aplausos aqui, nós não temos a necessidade de ter aplausos lá de lá. Mas a caridade moral, que é aquela que ninguém está vendo, mas nós estamos fazendo um esforço tão grande para conseguir praticá-lo, é aí que está o mérito. Aquela prática silenciosa, aquele serviço que ninguém vê, é aquela vontade, é aquele calar quando eu escuto alguém falar bobeira ali, eu não revido, é aquele não revidar uma ofensa que eu escutei, é aquele que a irmã Rosália fala, deixar um tolo falar, achar que está coberto de razão e eu não querer mostrar que eu sei mais do que aquela pessoa, não entrar em confronto desnecessário, é a caridade moral. É aquela caridade, aquele serviço de conseguir controlar as minhas emoções hora em desequilíbrio. De estar aquela vontade de, nossa, aquela pessoa me ofendeu de tal forma. E eu conseguir não guardar mágoa, não guardar rancor daquela pessoa ali. E tem caridade mais meritória para quem pratica do que essa caridade moral? De saber quais são os seus pontos de melhoria, suas oportunidades de melhoria e estar trabalhando para conseguir transformá-las em virtude. É a caridade moral e é a caridade a qual nós vamos evoluir com muito mais velocidade, porque é aquela caridade que nos transforma, que faz um jeito que eu nasci hoje assim, mas eu volto para o lado de lá completamente melhor por ter conseguido esforçar para praticar essa caridade moral, por palavra, por pensamento, por ação, por transformar as nossas oportunidades de melhoria em virtudes. E é um trabalhinho que às vezes só a gente mesmo sabe o que está fazendo, né? Às vezes o outro fala assim, nossa, mas fulano, que serviço que fulano faz? Que caridade que fulano faz? Eu não vejo fulano engajado nisso, não tem campanha lá, não vejo fulano participando. Mas não, que a gente possa ficar indiferente às vezes questionamentos, uma vez que a gente sabe qual que é o trabalho interno que nós estamos fazendo, tendo tolerância, tendo paciência, tendo amor com aquele parente difícil, com aquele marido desequilibrado, com aquela mulher ciumenta em desequilíbrio, com aquele filho que cobra, aquele filho ali, ó, cobrador demais da conta. Servicinho, gente, que só a gente, ao deitar a nossa cabeça no travesseiro, nós sabemos que está sendo feito. E é o serviço que a espiritualidade superior que endossou a nossa reencarnação fica feliz em ver que a gente está fazendo. Qualquer movimentação que a gente faz para nos tornarmos pessoas melhores é o nosso passaporte para a gente chegar como vitorioso lá no mundo espiritual. Muitas das vezes a gente fica pensando, nossa, como será que deve ser chegar de lá, hein? Como será que deve ser voltar? Acho que quando a gente fica doente, a gente pensa nisso muito mais frequência, né? Oh, meu Deus do céu, será que a minha hora tá chegando? Será que a minha hora derradeira tá chegando? E aí bate um certo medo, né? Uma certa insegurança, meu Deus. O que será que me espera do lado de lá? O que vai fazer a gente ter uma segurança, o que vai esperar a gente do lado de lá, é justamente essa caridade que a gente pratica aqui, ó.
a caridade de quantas lágrimas eu enxugo, a caridade de quantos bons conselhos eu dou para alguém, a caridade de quantas cestas básicas eu consegui através do meu esforço. Não do meu esforço de doar 5 jaulas, não desse tipo de esforço, porque vai chegar um momento que a gente pode até não ter, mas que eu ingressei, eu estive participando de alguma campanha que pudesse proporcionar aqui tantas cestas básicas para alguém. Esse tipo de serviço é que vai ser o nosso carimbo, o nosso passaporte de uma boa chegada lá no mundo espiritual. Aquela frase ali, pai, nem à toa, bem praticares em algum lugar, é o teu advogado em toda parte. A gente não precisa ficar justificando as nossas ações, porque o bem que a gente espalha vai ser o nosso advogado independente do lugar em que nós estivermos. Era isso que eu tinha programado para essa noite de hoje, que nós possamos nos sentir motivados a praticar tanta caridade material, que ela é necessária. Ai, se não tivesse pessoas que tivessem condição de doar um alimento para quem está com fome. Aquela pessoa talvez ia ser obrigada a roubar para ter ali a sua fome saciada. Graças a pessoas que têm essa disposição para doar, para praticar essa caridade, é que tem pessoas que são alimentadas na sua miséria. E que nós possamos sentir motivados para praticar essa caridade moral, que é a caridade silenciosa de fazer a nossa reforma íntima. Muito obrigada pela oportunidade, pela paciência de me ouvir, e que nós possamos voltar para os nossos lares motivados, engajados a nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Muito obrigada, viu, gente? Opa, faço. Então, que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos do corpo, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos da alma, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida aqui no planeta Terra, sendo gratos, agradecidos pelo conhecimento da fé, pelo conhecimento da doutrina espírita que tanta diferença positiva faz na nossa vida, que nos ajuda a tomar as decisões mais assertivas, a fazer o bom uso do nosso livre-arbítrio. Que nós possamos rogar aos nossos anjos protetores a clareza necessária para enxergar as oportunidades que temos de sermos instrumentos da seara do nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.